O relógio marcava 7 horas em ponto quando o som estridente do despertador cortou o silêncio do quarto. Nina emergiu com dificuldade debaixo das cobertas, sentindo o corpo pesado e pouco disposto a obedecer aos comandos da mente ainda adormecida. A luz fraca do início da manhã de outubro mal penetrava pela janela, como se o dia hesitasse em começar. Ao lado dela, o travesseiro ainda guardava a marca da cabeça de Gleb, que saíra cedo mais uma vez sem acordá-la, apesar dos pedidos. Era um acordo tácito entre eles, ele preservava seu sono, ela respeitava seu espaço. Hoje ele volta da viagem de trabalho, lembrou-se de repente. Gleb era um dos poucos restauradores especializados em instrumentos musicais antigos, profissão que o levava com frequência a outras cidades. Ele nunca recusava esses convites que, embora não rendessem fortunas, complementavam seu salário modesto no museu. Os pés descalços encontraram o conforto das chinelas enquanto Nina esticava o braço em direção ao celular. 7 chamadas perdidas de Lyudmila Arkadievna, a diretora da biblioteca onde trabalhava como arquivista. Esquecera-se de avisar que chegaria tarde. Hoje estava programada a organização dos antigos volumes de jornais encadernados, tarefa que exigia a presença de alguém com seu cuidado meticuloso e atenção aos detalhes, qualidades que já lhe renderam diversos elogios ao longo dos anos. Ao tatear a mesa de cabeceira em busca das chaves do carro, acionou o controle da alarme, mas o visor permaneceu apagado. A bateria havia descarregado. Pior, as reservas deveriam estar na caixa no balcão. Com cuidado para não acordar o gato ruivo, que dormitava em sua poltrona favorita, Nina dirigiu-se à varanda envidraçada. O espaço estava tomado pelas ferramentas e peças de Gleb, tudo que não cabia em seu pequeno ateliê no museu. Entre objetos desconhecidos que feriam suas mãos, conseguiu alcançar a velha comoda que ele usava como bancada e depósito. Abriu a gaveta superior, revirando pregos, parafusos e chaves de fenda, mas nenhuma bateria à vista. Na gaveta inferior, entre esboços antigos, ingressos de exposições e papéis variados, algo chamou sua atenção. O fundo parecia irregular. Ao levantar a fina camada de compensado, descobriu um compartimento secreto. Dentro, uma caderneta de capa desgastada pelo tempo. Seu coração deu um salto. Hesitou por um instante, não era certo bisbilhotar coisas alheias, mas uma intuição insistente a fez pegar o objeto, sentindo um peso estranho no peito. De volta ao quarto, sentou-se na beira da cama. Lá fora, o barulho de um ônibus passou, lembrando-a do atraso. Mas suas mãos já folheavam as páginas amareladas e as primeiras linhas, escritas com a letra familiar de Gleb, a paralisaram. Timur, casaco de inverno, 116 rublos. Botas, 34. Kira, macacão, botas 28, luvas com cordão. Material escolar para a primeira série, lápis de cor novos, 24 cores. Seguiam-se anotações de remédios, antibióticos, xaropes, vitaminas. A cada palavra, uma bola de gelo se formava em seu estômago. Quem eram essas crianças? Por que o marido registrava seus tamanhos, comprava roupas e medicamentos para elas? As páginas seguintes traziam datas de viagens de verão, com observações como 10 de julho, Sanatório Susnichok, quarto familiar, pago, ou 12 de agosto, consulta com dentista pediátrico, telefone 8924. A expressão dentista pediátrico ecoou em sua mente como um golpe. As pernas a levaram automaticamente até a cozinha, onde colocou a chaleira no fogo sem sequer perceber. As ideias giravam em torno de uma única pergunta. Gleb tinha filhos dos quais nunca falara em 3 anos de casamento? Os dedos apertavam a borda da mesa com força. Fragmentos de conversas passadas vieram à tona. Transferências mensais para contas desconhecidas, ligações interrompidas quando ela entrava no cômodo, viagens que coincidiam com férias escolares. Ele nunca mentira, na verdade, apenas omitira. Gleb evitava falar do passado e ela, por medo de ouvir sobre relacionamentos anteriores, nunca insistira. Será que havia uma ex-mulher e filhos? Ou pior, uma família paralela? Um miado suave a fez virar-se. O gato ruivo a observava com seus olhos âmbares, sábios. Nina o pegou no colo, enterrando o rosto em sua pelagem macia. 3 anos antes, no auge de uma depressão outonal, encontraram na rua um filhote magro sujo com os olhos inflamados. O veterinário não garantirá sua sobrevivência, mas ela o salvara, cuidadora incansável. Naquela época, pela primeira vez, acreditará que sua vida poderia melhorar. Lembrava-se com precisão cirúrgica do dia em que soubera da infertilidade. O médico olhando-a por cima dos óculos com pena, as folhas amarelas caindo do lado de fora da janela, a sensação de vazio ao sair do consultório sem saber para onde ir.
O diagnóstico não apenas destruíra seu sonho de ser mãe, como também encerrará seu breve mas intenso romance com Andrei, colega de trabalho casado, que não deixaria a família por ela ainda mais depois daquela notícia. O chá na xícara esquecida esfriara. O relógio marcava quase 8. Impossível chegar a tempo. Com a voz trêmula, ligou para a diretora. Lyudmila Arkadievna, peço desculpas, mas hoje não poderei ir. Estou doente. O que você tem, Nina? Perguntou a chefe genuinamente preocupada. Uma enxaqueca forte, não consigo me levantar, mentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem. Descanse, cuide-se. O Nikolai Stepanovich cuidará dos jornais, respondeu a diretora. Ao desligar, seus olhos voltaram para a caderneta. A última anotação era da semana passada. Ligar para a pediatra. Kira está tossindo. Perguntar sobre os exames. Comprar novos livros ilustrados sobre animais. Uma mistura de raiva, ciúme e medo a dominava. Como ele pôde esconder algo tão grave? E o que fazer agora? No fundo, sempre soubera que homens como Gleb não eram para mulheres como ela. Quando se conheceram no museu, ela catalogando manuscritos antigos, ele restaurando um clavicórdio do século XV, não acreditara em sua sorte. Alto, de olhos cinzentos expressivos e dedos ágeis de artesão, Gleb a encantara não só pela aparência, mas pela paixão com que falava de seu trabalho, discorrendo por horas sobre as diferenças entre as escolas italiana e flamenga de fabricação de instrumentos. Ela o ouvia em silêncio, fascinada. O relacionamento evoluíra devagar, encontros casuais no refeitório do museu, longas conversas sobre arte, caminhadas após o expediente. Quando ele segurou sua mão pela primeira vez, Nina ficou tão emocionada que perdeu a voz por minutos. Seu primeiro beijo, terno, como se temesse assustar um pássaro raro, ainda vivia em sua memória. Após o casamento, mudarão-se para seu apartamento de um quarto. Gleb não reclamou, seu próprio espaço, herdado da avó, era uma minúscula peça em uma república. A vida a dois parecia perfeita, interesses em comum, respeito mútuo pelo trabalho um do outro, noites de chá na cozinha discutindo livros históricos e música. Quase nunca falavam em filhos. Nina avisara logo sobre sua infertilidade, e ele, com sua habitual delicadeza, nunca tocará no assunto. Até hoje. Gleb parecia ter aceitado aquilo com tranquilidade. O importante é que temos um ao outro, dissera ele na época. E além disso temos o Rijik. Nina acreditava que o marido se contentava com ela e com o trabalho. Será que havia se enganado todo esse tempo? Será que ele escondia uma vida real enquanto voltava para ela como quem busca um porto seguro, um lugar para descansar das preocupações de verdade? Rijik pulou de seu colo e dirigiu-se à tigela de comida. Hora de te alimentar, murmurou Nina automaticamente. Ela nem havia tomado café da manhã. Ao abrir a geladeira para pegar a ração do gato, notou um bilhete preso por um ímã. Voltarei por volta das 19 horas. Sinto saudades. A letra era a mesma da caderneta. Enquanto alimentava o gato, Nina revivia mentalmente cada página do caderno. Roupinhas infantis, brinquedos, medicamentos. 2 nomes, Timur e Kira. Um menino e uma menina. Quantos anos teriam? Pelos tamanhos das roupas, talvez 6 e 4. Onde moravam? Com a mãe. Quem seria essa mulher? Ao folhear as páginas pela última vez, um papel dobrado caiu entre suas mãos. Ao desdobrá-lo, viu um número de telefone e um nome, Galina Petrovna, pediatra. Naquele instante, um nó gelado em seu peito explodiu, espalhando-se pelo corpo em ondas de tremor. Um telefone de médica infantil. Não havia espaço para dúvidas. O segredo de Gleb estava ligado a crianças. As suas crianças. Lágrimas turvaram sua visão, borrando as letras no papel. Não sabia o que fazer. Ligar para aquele número, perguntar sobre crianças que não eram suas, esperar o marido chegar e exigir explicações, ou juntar suas coisas e partir para a casa da mãe no interior, rompendo de uma vez com aquela mentira. Observava o sol da manhã filtrando-se pelas cortinas finas, enquanto sentia seu mundo desmoronar. Um mundo que havia construído com tanto cuidado nos últimos 3 anos, que ainda naquela manhã parecia tão sólido. A decisão veio de repente. Nina deixou a caderneta sobre a mesa da cozinha, exatamente onde Gleb costumava tomar seu café matinal. Naquela noite, quando ele voltasse da viagem, teria que explicar tudo, e só então ela decidiria o que fazer. Pela primeira vez em muito tempo sentiu uma firmeza inesperada. Qualquer que fosse o segredo por trás daquela caderneta, ela tinha o direito de saber a verdade sobre o homem com quem dividia a cama e a vida. E essa verdade, ela descobriria. O relógio marcava pouco mais das 8 da noite quando a chave girou na fechadura. Nina, que passará o dia quase imóvel na poltrona, estremeceu.
não acender as luzes. Os últimos raios do sol poente tingiam o cômodo de um rosa intenso, transformando o ambiente familiar em algo irreconhecível, assim como sua vida depois daquela manhã. Nina, você está em casa? A voz de Gleb soava como sempre suave, com um leve rouco. Por que está tão escuro? O interruptor estalou, e a luz artificial cortou a penumbra, revelando a figura do marido com a mala de viagem na mão. Ele parecia exausto. Olheiras marcavam seu rosto, e a barba por fazer salpicava suas faces encovadas de fios prateados. Em outro momento, Nina teria corrido para abraçá-lo, perguntado sobre a viagem, começado a esquecer o jantar. Mas naquela noite permaneceu sentada, olhando diretamente, enquanto a caderneta desgastada repousava sobre a mesinha de centro. Gleb congelou na porta. Seu olhar deslizou pelo rosto da esposa e então caiu sobre o caderno. Em um segundo ele entendeu, tudo fora descoberto. O ar na sala espessou, pesado e denso. Com lentidão, ele deixou a mala cair no chão. O som ecoou no silêncio como um tiro. 4 anos, disse Nina, a voz surpreendentemente firme. Você escondeu isso de mim por 4 anos. Gleb afundou-se no sofá à sua frente, sem tirar o casaco. Seus dedos longos, dedos de restaurador capazes de dar vida aos instrumentos mais frágeis, repousaram impotentes sobre os joelhos. Eu deveria ter contado antes, murmurou, baixando os olhos. Devia, mas não contei. Nina inclinou-se para a frente. Você tem alguma relação com essas crianças, Gleb? Com Timur e Kira. E calou-se sobre isso durante 3 anos de nosso casamento. Sua voz falhou. Não conseguia repetir a palavra crianças. Ela se alfinetava na garganta, pontiaguda como os cacos de sonhos que nunca se realizaram. Ele ergueu o rosto. Havia tanta dor em seus olhos que Nina recuou instintivamente. Não é o que você está pensando, começou, falando devagar, como se cada palavra fosse um passo cuidadoso em um campo minado. Não são meus filhos, pelo menos, não biologicamente. São filhos da Milana. Milana. O nome era estranho, e por isso doía ainda mais. Sim, Milana Severska. Gleb suspirou fundo, e Nina percebeu que ele estava prestes a revelar o que calara todos aqueles anos. Conheci-a há 8 anos, na Catedral de Petrógrado. Lá estava sendo restaurado um órgão antigo. Fui chamado como especialista em instrumentos de sopro de madeira. Milana era historiadora de arte, documentava o processo para o arquivo histórico. Ele fez uma pausa, como se revivesse aquelas memórias. Nina via como seu rosto se transformava. Os traços amoleceram. Um brilho distante apareceu em seus olhos. Seu coração se contraiu com uma pontada de ciúme. Trabalhamos juntos por 1 ano e meio. Não era só o órgão. O templo todo estava sendo restaurado. Havia muitos objetos antigos, ícones em molduras de prata, bancos esculpidos. Milana era especial. Via alma e história em cada coisa. Podia passar horas contando sobre a vida do artesão que criou um simples detalhe. Tinha uma paixão pelo arte, um conhecimento incrível. Você a amava, afirmou Nina. Não era uma pergunta. Gleb assentiu sem desviar o olhar. Amava. Mas ela estava noiva. Noiva. E ele? A família de Milana já foi abastada. Seu pai tinha uma rede de antiquários, mas faliu, afundou-se em dívidas. Timnov, um empresário, ofereceu quitar as contas com os credores em troca. Os nós dos dedos de Gleb branquearam ao apertar os punhos. Em troca do casamento com Milana. Fyodor Timnov. Ele tinha quase 40 anos, ela 24. Ela aceitou se casar com um homem que não amava. Nina sentiu uma pontada inesperada de compaixão pela desconhecida. Não tinha escolha. O pai sofrerá um derrame. A família estava à beira da ruína. Milana precisava salvá-los. Gleb levantou-se e começou a andar nervosamente pela sala. À luz da lâmpada, sua silhueta projetava uma sombra longa na parede, o vulto negro de um homem carregando um fardo insuportável. Na véspera do casamento, nos encontramos pela última vez, sua voz tornou-se surda. Implorei que fugisse comigo. Jurei que daríamos um jeito, que começaríamos do zero em outra cidade. Ela chorava, mas disse que não podia abandonar a família. Ele hesitou, e Nina compreendeu. Aquela noite ainda queimava sua memória. Naquela noite ficamos juntos. Pela única vez na vida. De manhã, ela foi para o próprio casamento. Nina ouvia em silêncio, sem interromper. Estranhamente a dor havia se atenuado. Talvez porque a história soasse como um drama antigo daqueles que lia em volumes empoeirados de sua biblioteca. Depois do casamento mal nos víamos, continuou Gleb. Não conseguia estar perto sabendo que ela pertencia a outro. Trocaríamos cartas de vez em quando. Ela falava sobre arte, eu sobre o trabalho. Nada pessoal, nada íntimo. Mas até essas cartas.
Um sorriso amargo distorceu seus lábios. Milana era infeliz. Timnov revelou-se ciumento e tirano. Controlava cada passo dela, proibiu-a de trabalhar. E as crianças? Nina apontou para a caderneta. Timur e Kira. De quem são? Biologicamente dele. Mas ele quase não os via. Vivia viajando. Milana os criou sozinha, com a ajuda da avó, Stefania Grigorievna. Gleb parou junto à janela, olhando para a escuridão além do vidro. 4 anos atrás, Timnov encontrou nossas cartas. Velhas correspondências que Milana guardava. Não havia nada de comprometedor nelas, apenas alma. Ele entrou em fúria e a espancou até a morte. A voz de Gleb falhou. Timur tinha 2 anos, Kira, apenas alguns meses. Nina cobriu a boca com a mão, contendo um grito. Toda a raiva que sentia do marido dissipou-se, substituída pelo horror daquilo que acabará de ouvir. Timnov foi condenado a 15 anos de prisão, com a perda definitiva dos direitos parentais. Gleb falava agora rápido, como se quisesse encerrar aquele relato doloroso o mais depressa possível. As crianças ficaram com a avó Stefania Grigorievna. Eu fui ao enterro de Milana. Ela se jogou sobre mim. É culpa sua. Se não fossem suas cartas, ela estaria viva. Depois me expulsou. Eu não a culpei. Ele voltou e sentou-se à frente de Nina. Um mês depois, ela mesma me ligou, pediu desculpas. Disse que não conseguia cuidar sozinha das crianças, ainda mais depois do derrame. O dinheiro da venda dos bens de Timnov mal dava para sobreviver. Comecei a ajudar. Primeiro só com dinheiro, depois, abriu as mãos em um gesto de impotência. Timur e Kira se apegaram a mim. Para eles eu me tornei uma espécie de tio que aparece nos fins de semana, leva presentes, os busca nas férias. Stefania Grigorievna era grata pela ajuda, mas insistia que eu não interferisse na criação. Você não é o pai, não se meta. Por que você escondeu tudo isso de mim? Nina perguntou baixinho. Temia que você não entendesse. Gleb ergueu os olhos, cansados e cheios de dor. Temia que soubesse o quanto amei Milana e pensasse que nosso casamento era apenas um substituto, que nunca a amei de verdade. E não era assim. Nina conteve a respiração, esperando. Ele balançou a cabeça com firmeza. Não, eu a amei de outro jeito, mas não menos. Com Milana, tudo foi como um incêndio, intenso, doloroso, sem esperança. Com você aprendi pela primeira vez o que é felicidade tranquila, a certeza de ter ao lado alguém que te entende sem palavras. Tomou as mãos dela entre as suas. Quis contar. Centenas de vezes tentei, mas no começo estávamos apenas começando a viver juntos. Temia destruir aquele equilíbrio frágil. Depois, Stefania Grigorievna se opunha a qualquer envolvimento mais sério meu com as crianças. Dizia que logo se recuperaria, arrumaria um trabalho, e eu poderia visitá-las apenas como um parente distante. Pensei que fosse uma situação temporária, que tudo se resolveria sem minha interferência, Nina completou por ele, mas não se resolveu. A saúde de Stefania Grigorievna piora. Ela já não dá conta das crianças. Os olhos de Gleb brilharam. E elas são boas, Nina. Timur é esperto, aprende tudo num instante. Kira, igual a mãe, enxerga beleza em cada detalhe. De repente, o telefone tocou. Gleb estremeceu ao ver a tela. Seu rosto se tensionou. Alô, Helena Nikolaevna, boa noite. Ouviu por alguns segundos, empalidecendo. Não, acabei de chegar. Sim, claro, entendo a importância. Amanhã de manhã estarei aí. Desligou e olhou para a esposa com um misto de desespero e súplica. Era Helena Kroltsova, a assistente social responsável pelo caso das crianças. Ela tem dúvidas sobre minha capacidade de assumir a tutela. Diz que Timur e Kira precisam de uma família completa, não de um tio de fim de semana. Se a situação não mudar em breve, ela vai recomendar. Sua voz tremeu. Recomendar que as crianças sejam encaminhadas a um orfanato até que apareçam adotantes. Nina fechou os olhos. Dentro dela, sentimentos conflitantes se digladiavam. A mágoa pela mentira prolongada, o ciúme de uma mulher que o marido amara antes dela, a compaixão por 2 crianças que já haviam perdido tanto. O que você pretende fazer? Perguntou finalmente. Gleb a encarou com uma mistura de desesperança e esperança. Não sei. Estou perdido. Nina, essas crianças não têm culpa de nada. E elas se tornaram parte de mim. Não posso abandoná-las, mas também não quero perder você. Ela se levantou e foi até a janela. Do lado de fora, as luzes dos carros riscavam à noite, cada uma levando consigo destinos desconhecidos. Pensou que naquele exato momento, 2 crianças talvez estivessem esperando pelo tio Gleb, sem imaginar que seu futuro pendia por um fio. Há algumas horas, Nina tinha certeza de que o marido a traíra, escondendo outra família.
Agora, porém, não sabia se poderia chamar de traição o fato de ele ter ajudado os filhos de uma mulher que amara e perdido. Sim, ele mentiu, mas não por malícia e sim por medo. Vou com você, e as palavras saíram sozinhas, surpreendendo até ela mesma. Amanhã quero conhecê-los. Gleb congelou como se temesse que qualquer movimento quebrasse aquele momento. Você realmente quer isso? Nina virou-se para ele. O rosto do marido, marcado pela angústia, lhe pareceu de repente tão familiar e vulnerável. Não sei o que quero, Gleb. Estou magoada porque você mentiu, porque não confiou em mim o suficiente para contar a verdade. Dói saber que amou outra mulher tão profundamente. Hesitou, procurando as palavras. Mas sei o que não quero. Não quero que crianças que já perderam a mãe acabem em um orfanato por causa da minha reação. Quero olhá-las nos olhos antes de tomar uma decisão. Ele deu um passo em sua direção, estendendo as mãos, mas Nina recuou. Não agora, balançou a cabeça. Preciso de tempo para assimilar tudo. Vou dormir no sofá da sala. Claro, ele baixou os braços. Obrigado, Nina. Por me ouvir. Por aceitar ir comigo. Ela assentiu e dirigiu-se à porta, mas parou no limiar. Como ela era? Milana. Gleb demorou a responder. Quando falou, sua voz carregava uma tristeza que o tempo não apagara. Era baixa, delicada. Cabelos castanhos até os ombros, olhos enormes, castanho escuros. Movia-se como se estivesse prestes a dançar a qualquer momento. E tinha um sorriso, fechou os olhos por um instante. Um sorriso luminoso, como se soubesse algum segredo alegre do universo. Nina saiu em silêncio, fechando a porta atrás de si. Dentro dela, uma dor surda se espalhava. Nunca fora delicada nem esbelta e com certeza não conhecia segredos algum do universo. Enquanto preparava o sofá na sala, pensava no dia seguinte. Como seria encarar os filhos da mulher que seu marido amara? O que diria a eles? O que sentiria? Do quarto não vinha nenhum som. Gleb provavelmente também não dormia, deitado no escuro, revivendo fantasmas e possibilidades que nunca se concretizariam. Aquela noite foi longa. Antes de adormecer, Nina percebeu que, independentemente de como seguiria sua vida com Gleb, no dia seguinte começaria uma nova história. E nessa história, ela não apenas descobriria o segredo do marido, mas também as profundezas do próprio coração. A manhã amanheceu úmida e cinzenta. Uma chuva fina transformava a paisagem outonal já desbotada em um borrão sem cor. Nina sentava-se no banco do passageiro, apertando contra o peito a transportadora com Rijik, o gato ruivo. A decisão de levá-lo fora impulsiva, não conseguia imaginar como enfrentaria aquele encontro sem aquele pequeno ponto de apoio. Gleb não objetou, apenas ergueu as sobrancelhas, surpreso, mas não disse nada. Quase não trocaram palavras durante o trajeto. A cidade foi ficando para trás, dando lugar a bairros antigos, onde o tempo parecia ter parado. O carro parou diante de um prédio de 5 andares, sua fachada descascada e cinzenta como um palimpsesto de décadas de abandono. O GPS os guiara até ali, e Nina não pôde esconder o espanto. Em sua imaginação, o lar da família Seversky era outro. Um casarão antigo, com estuques desbotados e ares de nobreza decadente, algo que combinasse com a imagem sofisticada que construíra de Milana. Os Seversky perderam quase tudo, explicou Gleb em voz baixa, desligando o motor. Após a prisão de Taine, seus bens foram confiscados. Stefania Grigorievna mudou-se para cá, o único apartamento que restou do que um dia foi a herança da família. Nina fitou o prédio deteriorado, tentando organizar os pensamentos. Passará a noite em claro, revirando na mente a história que o marido lhe contará, tentando visualizar aquelas crianças. Seriam parecidas com a mãe? E se fossem? A ideia enchia de uma raiva surda, que ela mal ousava nomear, como se reconhecê-la fosse admitir uma falha própria. Estou pronta, mentiu para si mesma. Gleb a observava com uma mistura de ansiedade e esperança nos olhos. Não, respondeu ela com honestidade bruta. Mas vamos acabar com isso de uma vez. Stefania Grigorievna era uma mulher alta, esguia, com uma postura que mesmo a roupa simples e os traços marcados pela doença não conseguiam apagar. Os cabelos brancos, presos em um coque severo, realçavam a austera elegância de seu rosto, enquanto os olhos fundos, aqueles olhos, guardavam o cansaço de uma vida inteira de batalhas. Finalmente decidiu nos apresentar a sua esposa, disse ela ao abrir a porta, e embora as palavras soassem corteses, o tom carregava uma ponta de ironia afiada. O olhar que lançou sobre Nina era calculista, como se a medisse contra um padrão invisível, o fantasma da neta que perderá. Zdravствуйте, Stefania Grigorievna, cumprimentou Gleb com uma formalidade exagerada. Esta é Nina. Nina, repetiu a idosa, como se provasse o nome. Sou Stefania Grigorievna Severska, avó de Timur e Kira. Muito prazer.
A mão que estendeu era fina, os dedos frios e secos como pergaminho. Nina apertou-a, sentindo o peso daqueles segundos. E isso? A pergunta de Stefania Grigorievna caiu sobre a transportadora, de onde vinha um miado impaciente. Nosso gato Rijik, explicou Nina, subitamente consciente do quão ridícula a ideia parecia agora. Pensei que as crianças gostassem de animais. A avó estudou por mais um instante, e então, inesperadamente, seu rosto amoleceu. Entrem. Eles estão tomando café da manhã na cozinha. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente acolhedor. Os móveis antigos brilhavam, polidos pelo tempo e pelo cuidado. Nas paredes, quadros em molduras simples de madeira exibiam naturezas mortas, paisagens e esboços a lápis. Nina reconheceu instantaneamente o traço, a leveza das pinceladas, as cores vibrantes, os contornos ousados. Era Milana em cada detalhe, um talento que saltava aos olhos, impossível de ignorar. Na cozinha, duas crianças sentavam-se à mesa. O menino, magro e sério, de cabelos escuros, passava manteiga no pão com uma concentração quase solene. A menina, loira e frágil como uma estatueta de porcelana, balançava as pernas enquanto rabiscava algo em um papel de Adia Gleb. Timur foi o primeiro a percebê-los, levantando-se de um salto. O garoto correu até Gleb, que o pegou no colo e o girou pelo ar, entre risadas. Cuidado, vão quebrar alguma coisa, advertiu Stefania Grigorievna, mas havia um tom de indulgência em sua voz. Kira permaneceu sentada, lançando olhares furtivos a Nina por baixo das franjas. Crianças, está aí Nina, anunciou Gleb, colocando Timur no chão. Minha esposa. E estes são Timur e Kira. O menino aproximou-se com uma seriedade que não combinava com seus 8 anos e estendeu a mão, como um pequeno adulto. Zdravstvуй, tiotia Nina. Diadia Gleb disse que tinha uma esposa, mas a gente achava que a senhora nunca viria nos visitar. Aquelas palavras simples foram como uma faca. As crianças sabiam de sua existência. Ela não sabia da deles. Olá, Timur, respondeu Nina, apertando a mão quente e pequena. É um prazer conhecer você. Kira continuava calada, os olhos baixos. E o que é isso que se mexe? Timur notou a transportadora, a curiosidade vencendo a timidez. É o Rijik, nosso gato. Nina abriu a porta com cuidado. Ele é muito amigável, mas está um pouco assustado agora. Vamos deixá-lo se acostumar. Rijik espreitou, farejando o ar, antes de sair com um movimento fluido. O rabo erguido em forma de bandeira era sinal de interesse. O gato explorou cada canto da cozinha, cheirando os móveis até que, para surpresa de todos, pulou no colo de Kira. A menina estremeceu, mas então seu rosto iluminou-se com uma alegria tão pura que Nina sentiu o peito apertar. Ele me escolheu, sussurrou Kira, acariciando a pelagem ruiva com dedos trêmulos. Claro que escolheu, sorriu Nina. Ele sempre reconhece pessoas boas. Foi quando a campainha tocou. É a Helena Nikolaevna, murmurou Stefania Grigorievna, apertando os lábios. Prometeu passar para uma visita de rotina. Os desenhos estavam traçados com uma ternura incrível. É você? Perguntou Nina, sentindo a garganta secar de repente. O menino assentiu. E está é a Kira. Olhem. O retrato de uma menininha pequena, rindo com covinhas nas bochechas, tão cheia de luz e alegria que doía só de olhar. Sua mãe era muito talentosa, sussurrou Nina, emocionada. O tio Gleb diz que ela foi a artista mais talentosa que ele conheceu, informou Timur, sério. Ela me ensinou a desenhar, mas eu não tive tempo de aprender direito. Nina não soube o que responder. Folheava as páginas do álbum, e diante dela desfilava uma vida feliz, transbordando amor por aqueles filhos. Milana os desenhara em todos os momentos, dormindo, brincando, pensativos. Cada traço revelava horas de observação, cada gesto e expressão memorizados com carinho. Posso ler algo para vocês? Propôs Nina de repente, notando os livros na estante. Sim, animou-se Timur. O menino e o Carlson, por favor. Mamãe sempre lia para a gente antes de dormir. Ajeitaram-se no sofá, Nina no meio, as crianças aos lados. Rijik, já à vontade, enrolou-se em bola no colo de Kira. Nina abriu o livro e começou a ler, empenhando-se em dar à voz todo o calor que conseguia. No meio do primeiro capítulo, percebeu que Kira se aninhara contra ela, apoiando a cabeça em seu ombro. Você tem a voz igual à da mamãe, disse a menina de repente. Ela também fazia voz engraçada quando lia o calço. Nina congelou. Eram as primeiras palavras que Kira lhe dirigia diretamente. Sério, foi tudo o que conseguiu dizer, sentindo um nó na garganta. A menina assentiu. Só que ela era bonita, e você? Kira hesitou e Nina preparou-se internamente para o golpe. Mas você é boa. Tem olhos bons. Na porta, Gleb e Stefania Grigorievna observavam a cena.
Pelos rostos, Nina percebeu que tinham ouvido tudo. Na hora do almoço, Nina ofereceu ajuda. Eu cozinho bem, disse a Stefania Grigorievna. Deixe eu preparar algo para todos. Eu também quero ajudar, ofereceu-se Timur. E eu, acrescentou Kira baixinho. Após um momento de hesitação, a avó concordou. Tem frango e legumes na geladeira. Podemos fazer uma sopa. A cozinha virou um evento familiar. Nina mostrava às crianças como lavar os legumes, cortá-los em cubos. Timur executava cada tarefa com seriedade, enquanto Kira, apesar da falta de jeito, esforçava-se ao máximo. Vejam como corto a cenoura, explicava Nina, movendo a faca devagar. Primeiro em tiras, depois em cubinhos. Os dedinhos longe da lâmina. Mamãe dizia que minhas mãos eram de urso, confessou Kira, manuseando o cutelo com dificuldade. Sempre derrubava tudo. Que nada, suas mãos são lindas, contradisse Nina. Só precisa de prática. Vamos, eu te ajudo. Colocou-se atrás da menina, envolveu suas mãos com as suas e guiou os movimentos. Assim, sem pressa. Sente? A faca deve ser como uma extensão do seu braço. Quando a sopa ficou pronta, sentaram-se à mesa. Gleb olhava para Nina com uma admiração que a deixou constrangida. Ficou delicioso, elogiou Stefania Grigorievna. Você tem talento para a cozinha. O mérito é dos meus ajudantes, sorriu Nina. Depois do almoço, as crianças ajudaram a limpar. Kira, carregando uma pilha de pratos, tropeçou. O barulho dos cacos quebrados ecoou pela sala. Todos paralisaram. A xícara da mamãe, exclamou Stefania Grigorievna desolada. A favorita dela. Kira ficou imóvel sobre os fragmentos, os olhos cheios de lágrimas. Timur encostou-se na parede, assustado. Eu, gaguejou a menina trêmula. Nina ajoelhou-se ao seu lado. Não tem problema, querida. Afastou Kira dos cacos com cuidado. O importante é que você não se machucou. É só uma xícara, entende? Só um objeto. Mas era da mamãe, soluçou a menina. Sua mãe não gostaria que você chorasse por causa de uma xícara quebrada, disse Nina, suave. Ela ficaria mais preocupada se você tivesse se cortado. Que tal recolhermos os pedaços e depois desenharmos essa xícara para não esquecê-la? Topa? Kira sentiu tímida. À noite, quando as crianças já se preparavam para dormir, Stefania Grigorievna chamou Gleb e Nina para um canto. Preciso dizer uma coisa a vocês. Sua voz soava cansada. Recebi os resultados dos exames. Os médicos insistem em uma cirurgia de emergência no coração. Uma ponte de safena. Quando? Perguntou Gleb, empalidecendo. Daqui a 2 semanas. A reabilitação pode levar meses, se tudo correr bem. E se não? Indagou Nina baixinho. Stefania Grigorievna fitou-a longamente. Então as crianças vão precisar de uma nova família. Imediatamente. Um silêncio pesado pairou no ar. Posso confiar em você? Perguntou a avó, voltando-se para Nina. Vejo como Kira se apega a você. Ela não se abriu assim com ninguém desde que sua voz falhou pela última vez. Não sei se darei conta, admitiu Nina, sincera, mas vou me esforçar com todas as minhas forças. De repente, um choro agudo veio do quarto das crianças. Gleb correu até lá, seguido por Nina. Kira estava sentada na cama, soluçando convulsivamente. O que happened, pequena? Gleb sentou-se ao seu lado, mas a menina continuou a chorar. Deve ter sido um pesadelo, sussurrou Stefania Grigorievna. Ela sonha com aquela noite com frequência. Sem pensar, Nina aproximou-se e abraçou Kira com cuidado. A menina não resistiu, ao contrário, apertou-se contra ela, agarrando-se ao suéter como se fosse uma âncora. Tudo bem, pequena, tudo bem, murmurou Nina, balançando-a suavemente. Foi só um sonho ruim. Já passou. Aos poucos, os soluços foram se acalmando. Kira, exausta, adormeceu nos braços de Nina. Ao deitar a menina e cobri-la com o cobertor, Nina notou Helena Krautsova na porta, observando a cena. Nos olhos da assistente social lia-se surpresa e algo parecido com aprovação. Ao saírem do quarto, Helena Nikolaevna comentou. Parece que me equivoquei a seu respeito, Nina. Talvez você realmente tenha potencial materno. Ao se despedirem naquela noite, Nina e Gleb prometeram voltar no dia seguinte. Timur os abraçou com força, e Kira, ainda sonolenta depois das lágrimas, surpreendeu a todos. Vocês vão trazer o Rijik amanhã? Claro, sorriu Nina. Ele também já gosta de vocês. No caminho de volta, Gleb permaneceu em silêncio, mas era um silêncio diferente, não tenso como antes e sim reflexivo. Finalmente perguntou, em que você está pensando? Nina olhava para a estrada molhada pela chuva. Estou pensando que sua Milana. Ela era uma boa mãe. E uma boa pessoa. Gleb lançou-lhe um olhar rápido. Você não está mais com raiva? Estou, respondeu Nina, honesta. Mas não dela.
Nem de você. Estou com raiva do destino, que foi tão cruel com essas crianças. No dia seguinte, uma colega da biblioteca ligou. Vera, o que está acontecendo? Você já faz 3 dias que não aparece. Ludmila Arkadievna está preocupada. Nina explicou a situação em poucas palavras. Crianças de outros? Vera não escondeu o espanto. Por que você quer se meter nisso? Você é jovem, bonita. Arrume um homem decente sem esse fardo, ou vai se afundar nos problemas dos outros e depois se arrepender. As palavras doíram, mas Nina não discutiu. Mais tarde foi a vez da sogra, mãe de Gleb, ligar. Glebuska me contou tudo, começou Antonina Petrovna sem rodeios. Que loucura é essa? Você já tem seus próprios filhos para... Dinheiro já está curto, e agora ainda tem que alimentar mais 2, continuou Antonina Petrovna com um suspiro teatral. Pensem bem, meus queridos. Não é como pegar um gatinho abandonado na rua. Nina ouvia aquelas palavras e sentia uma estranha calma. Ainda ontem aqueles argumentos teriam soado razoáveis, mas depois do encontro com Timur e Kira, tudo mudou. Eles já não eram crianças abstratas, estranhas. Tinham se tornado Timur, com sua concentração que lembrava tanto Gleb, e Kira, com sua beleza frágil e seus medos silenciosos. À noite, Gleb lhe contou sobre o primeiro encontro com Stefania Grigorievna após a tragédia. Ela gritou comigo. Foi você o culpado pela morte dela? Se não fossem suas cartas, ela estaria viva. Repetiu ele com a voz embargada. Eu não discuti. Ela tinha razão. Se não fosse por mim, Milana estaria viva. Nina segurou sua mão. O único culpado é Tenov. Gleb balançou a cabeça. Talvez. Mas levei anos para me perdoar. Durante 3 anos, Stefania Grigorievna manteve distância, aceitando apenas ajuda financeira e permitindo que ele visse as crianças, mas sempre reforçando. Sou uma estranha, não faço parte da família. Só recentemente, quando sua saúde piorou, ela admitiu que Gleb havia sido o único a amar Milana de verdade. Nina escutava e entendia. Qualquer decisão que tomassem, suas vidas jamais seriam as mesmas. Aqueles crianças já faziam parte de sua história, queressem ou não. Passou uma semana desde que Nina cruzou pela primeira vez a porta do apartamento do Seversky. 7 dias que viraram sua vida de cabeça para baixo. Agora, todas as noites depois do trabalho, ela e Gleb iam até as crianças, levando presentes, livros, brinquedos para Rijik, que parecia havia adotado definitivamente a casa de Stefania Grigorievna como sua. O apartamento que a princípio lhe pareceu estranho, impregnado pela sombra de outra mulher, aos poucos se tornava familiar. Ela já sabia que o queimador direito do fogão esquentava mais que o esquerdo, que o armário do corredor precisava ser aberto com um jeito especial e que o 3º degrau da escada rangia sob qualquer peso. Mas o mais importante era que ela estava conhecendo as crianças. A seriedade de Timur, sua capacidade adulta de raciocinar e, ao mesmo tempo, seu entusiasmo infantil ao se entregar a uma brincadeira. A sonhadora Kira, sensível à beleza, mas sempre com o medo velado de errar, de decepcionar os adultos. Com Timur foi mais fácil encontrar uma conexão. O menino tinha sede de conhecimento e Nina, com sua erudição de arquivista, tornou-se para ele uma fonte inesgotável de histórias fascinantes. Ele ouvia extasiado seus relatos sobre livros antigos guardados na biblioteca, sobre como pequenos detalhes podiam revelar a idade e a origem de um documento. Tia Nina, você sabe jogar damas? Perguntou Timur certo dia, tirando um tabuleiro gasto debaixo da cama. Mamãe me ensinou, mas eu sempre perco para vovó. Nina sorriu. Para ser sincera, não sou muito boa. Não tem problema, eu ensino a senhora, disse o menino, sério. Mamãe falava que o importante é pensar vários lances à frente. E lá estava Nina, sentada à frente de Timur, que explicava as regras com uma gravidade que imitava perfeitamente a entonação da mãe. Gleb, observando-os da porta, sorriu e piscou para a esposa. Ela entendeu, era um daqueles momentos em que as barreiras caíam. Com Kira tudo foi mais difícil. A menina parecia sempre à espera de um desdém ou de um abandono. Falava baixo, encolhia-se com sons altos e tentava passar despercebida. Mas até ali o gelo começou a derreter. Tia Nina chamou Kira tímida quando ficaram sozinhas no quarto das crianças. A senhora sabe trançar cabelos? Como os das princesas. Nina hesitou. Na infância usará cabelo curto, depois apenas um rabo de cavalo simples. Não sou muito boa nisso, admitiu. Mas podemos tentar juntas. Você tem um pente? Kira trouxe um pente e elásticos coloridos. Nina começou a pentear com cuidado os fios finos e claros, evitando puxar. Pela janela, o sol de outubro entrava, dourando as mechas entre seus dedos. A senhora tem as mãos quentes, disse Kira de repente. Como as da mamãe. Nina congelou.
Aquela frase simples carregava tanta confiança que seu coração se apertou, e ao mesmo tempo, uma dor aguda a invadiu. Nunca poderei substituir a mãe deles. Uma mulher tão bonita, talentosa, amorosa. Mamãe fazia tranças em mim todas as manhãs, continuou Kira, sem notar o tumulto de Nina. E dizia que eu parecia a princesa Rapunzel. E você parece mesmo, respondeu Nina, superando o nó na garganta. Seus cabelos são lindos. Ela trançou 2 tranças, entrelaçando fitas coloridas. Não ficou perfeito, mas quando Kira olhou no espelho, seu rosto se iluminou de tal alegria que todas as dúvidas de Nina se dissiparam. Ficou bonito, exclamou a menina abraçando-a. Obrigada. Esse momento foi interrompido por uma batida na porta. No corredor estava um homem desconhecido, bem vestido, com um sorriso condescendente nos lábios finos. Victor, disse Stefania Grigorievna surpresa, saindo ao seu encontro. Victor Seversky. Que surpresa! Olá, titia. O homem entrou, olhando ao redor com um ar de propriedade. Decidi visitar a família. Afinal, não somos estranhos. Seu olhar pousou em Nina, que ainda segurava a mão de Kira. E esta quem é? A curiosidade em sua voz soava mais como hostilidade. Nina Romanova, apresentou-se ela, instintivamente puxando a menina para mais perto. Esposa de Gleb. Ah, aquele Gleb, completou Victor, com um tom que não escondia o desdém. Já ouvi falar. Muito. Nina sentiu Kira se enrijecer. A garota apertou sua mão com tanta força que doeu. Que cena encantadora, continuou Victor, adentrando a sala com arrogância. Estranhos na casa dos meus parentes. Permita-me lembrá-lo de que você não aparecia aqui há 4 anos, cortou Stefania Grigorievna gelada. Nem mesmo no enterro. Negócios, titia. Os negócios não esperam, desdenhou ele. Mas agora estou de volta e pronto para assumir a responsabilidade pela família. Gleb, ao ouvir a voz desconhecida, saiu da cozinha. Ao ver Victor, franziu o senho. Você deve ser Gleb, disse o homem, estendendo a mão. Ouvi muito sobre você. Da titia. Gleb apertou a mão oferecida com cautela, mas não disse nada. Sou sobrinho de Arkady Seversky, pai de Milana, explicou Victor, dirigindo-se a Nina. O único parente de sangue das crianças, além da avó. E vocês, pelo que vejo, estão tentando fazer de conta que são família? A última frase soou tão ofensiva que Nina sentiu o rosto queimar, mas por causa das crianças se conteve. Estamos ajudando Stefania Grigorievna a cuidar de Timur e Kira, respondeu, firme. Que nobreza, ironizou Victor. Mas saibam, crianças devem viver com parentes de verdade, não com estranhos. Victor, advertiu Stefania Grigorievna com voz de alerta. Apenas digo a verdade, titia, encolheu os ombros. Aliás, ouvi falar de sua operação. Caso grave. Sim, acho que é hora de pensarmos no futuro dessas crianças. Nesse momento, Timur entrou na sala. Ao ver o estranho, parou, observando-o com desconfiança. Ah, meu pequeno primo, sorriu Victor, exagerado. Lembra de mim? Eu vim aqui quando você era bem pequeno. Timur permaneceu imóvel, sem responder. Não seja assim, venha dar um abraço no tio Vitya. Victor estendeu a mão, mas o menino recuou. Não quero, disse, firme. O sorriso desapareceu do rosto de Victor. Bem, ainda vamos nos entender, murmurou, virando-se para Kira, que quase se escondeu atrás de Nina. E com você também, princesa, completou Victor, com um tom que mais parecia uma ameaça do que um carinho. Após a saída do visitante indesejado, um silêncio opressivo pairou sobre o apartamento. Stefania Grigorievna parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos. Ele nunca se importou com a Milana, nem com as crianças, disse finalmente com voz trêmula. O que ele quer agora? O apartamento? Respondeu Gleb seco. É o último bem que restou do Seversky. Mas está em nome das crianças, retrucou a avó. Milana havia providenciado toda a documentação em vida. Por isso ele quer a tutela, explicou Gleb, sombrio. Como tutor, teria controle sobre o patrimônio até a maioridade delas. Nina olhou para as crianças que se encolhiam em um canto do cômodo. Timur abraçava a irmã, como se tentasse protegê-la de um perigo invisível. Naquele instante, algo se solidificou dentro dela. Não os entregaria a ninguém. No dia seguinte, ao encontrar a vizinha de Stefania Grigorievna, a aposentada professora Margarida Stepanovna, ouviu palavras que aqueceram seu coração. Vocês estão fazendo certo ao levar as crianças, disse a mulher, segurando a porta do prédio. Elas precisam de uma família de verdade, não desses orfanatos do governo. Eu mesma criei meu neto depois que minha filha faleceu. Hoje ele estuda na Universidade de Moscou. Tudo depende de vocês. As palavras ecoaram como um incentivo, mas nem todos foram tão compreensivos.
Ludmila Arkadievna, diretora da biblioteca onde Nina trabalhava, franziu a testa ao saber da situação. Ninocha, tem certeza? 2 filhos alheios não são brincadeira. E o trabalho? Conseguirá lidar? Esperar não é uma opção, respondeu Nina firme. A operação da Stefania Grigorievna é daqui a poucos dias. A diretora suspirou. Bem, a decisão é sua. Mas saiba que faremos o possível para ajudar. Se precisar de horários flexíveis ou licença, é só avisar. Um apoio inesperado veio de Sergei, restaurador do mesmo museu onde Gleb trabalhava e amigo próximo do casal. A Milana ficaria feliz em saber que seus filhos estão em mãos que os amam, disse ele, certa noite, ao visitá-los. Não a conheci tão bem quanto você, Gleb, mas tenho certeza de que preferiria vê-los com vocês do que com esse tal parente. A operação de Stefania Grigorievna estava marcada para o final da semana. Enquanto a avó ficava internada, Timur e Kira permaneceriam sob os cuidados de Nina e Gleb, dias que se transformariam em um verdadeiro teste. As crianças, sentindo a ameaça de separação, tornaram-se ansiosas e teimosas. Kira, especialmente, chorava à noite, recusava-se a comer e exigia atenção constante. Mas mesmo diante das dificuldades, Nina descobria em si mesma reservas de paciência que não sabia possuir. Passava horas ao lado da menina, contando histórias, levava Timur à escola e ajudava com as lições, preparava suas comidas preferidas e inventava brincadeiras para distraí-los. Gleb a observava com admiração. Sabia que você é incrível? Nunca imaginei que pudesse ser tão maternal. Eu mesma não imaginava, admitiu Nina, sincera. No dia da cirurgia, foram todos juntos ao hospital. Stefania Grigorievna tentava parecer calma, mas Nina via o medo em seus olhos. Cuide deles, sussurrou a avó quando a enfermeira veio buscá-la para a sala de operações. Se algo der errado, tudo ficará bem, interrompeu Nina, apertando sua mão. Nós estaremos aqui esperando. A espera se estendeu por horas intermináveis. Nina e as crianças permaneciam no corredor, enquanto Gleb, a cada meia hora, se dirigia ao balcão de recepção em busca de notícias. Finalmente, um cirurgião exausto surgiu. A operação havia sido bem-sucedida, mas o estado da paciente era grave. Stefania Grigorievna estava na UTI. De volta a casa, depois de deitar as crianças, Nina permitiu-se desabar. Gleb a envolveu em seus braços, e ela soluçou de cansaço, de medo, do peso esmagador da responsabilidade que agora carregava. Não sei se darei conta, choramingava. Como substituir a Milana? Ela era tão especial. Eu não sei desenhar, não entendo de arte. Sou tão diferente. Gleb a apertou com mais força. Ninguém está pedindo para você ser a Milana. Eles precisam de você, do jeito que você é. No dia seguinte, Viktor Seversky apareceu no apartamento, acompanhado da assistente social Helena Krotsova. Dado o estado crítico de Stefania Grigorievna, precisamos resolver a questão da tutela sem delongas, anunciou ele, sem rodeios. Já protocolizei o pedido como parente mais próximo. Helena Nikolaevna parecia preocupada. Por lei de fato, os parentes consanguíneos têm prioridade, explicou em voz baixa, afastando Nina e Gleb. Se o Sr. Seversky comprovar estabilidade financeira e condições adequadas, é provável que o juiz decida a seu favor. Mas as crianças nem o conhecem, protestou Nina. Ele é um estranho para elas. Legalmente vocês também são, ponderou a assistente social. A menos que... Gleb interrompeu, ávido. A menos que o quê? A menos que vocês entrem com um pedido de adoção. É um processo mais longo, mas se as crianças manifestarem o desejo de ficar com vocês, isso pode influenciar a decisão. Enquanto isso, Viktor aproximou-se dos pequenos, sentados no sofá. Então, sobrinhos, disse com um sorriso forçado. Preparem-se para a mudança. O tio Vitya cuidará de vocês. Timur levantou o rosto. Seus olhos não revelavam teimosia infantil, e sim uma determinação incomum para sua idade. Não vamos a lugar nenhum. Queremos ficar com a tia Nina e o tio Gleb. Bobagem, descartou Viktor. Eles não são nada para vocês. Eu sou sangue do seu sangue. Não é sangue do nosso sangue, é primo em segundo grau, corrigiu Timur preciso. A vovó explicou. O rosto de Viktor se contorceu em um lampejo de irritação. Não seja esperto. Arrume suas coisas. Daqui a uma semana, vocês se mudam para minha casa. Não. Kira pulou do sofá e correu para Nina, agarrando-se a seu braço. Não quero ir com o tio Vitya. Quero ficar com a tia Nina. Timur também se aproximou, posicionando-se ao lado da irmã. Não vamos a lugar nenhum. Viktor os encarou com frialdade. Vão se acostumar. Tenho uma casa grande. Vou arrumar um cachorro para vocês. Crianças precisam de ar puro, de espaço.
Crianças precisam de amor, respondeu Nina, abraçando os dois. Eles não querem cachorros nem espaços. Querem carinho. Victor a mediu com um olhar desdenhoso. Amor, é? Conhecem eles há quanto? 1 semana, 2 e já amam. Sim, afirmou Nina sem hesitar. Ele riu, incrédulo. Não me faça rir. Helena Nikolaevna, que observava a cena, interveio. Victor Arkadievich, acho melhor continuarmos esta conversa em outro momento. Quando eles saíram, Nina sentiu os pequenos tremendo em seus braços. Tia Nina, a gente realmente tem que ir com ele? Sussurrou Kira com os olhos cheios de lágrimas. Não, respondeu Nina, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Eu e o tio Gleb não vamos permitir. Timur a olhou com uma seriedade que não condizia com sua idade. Promete? Prometo. À noite, depois que as crianças adormeceram, Nina e Gleb conversaram longamente. Sabiam que a decisão deveria ser unânime e irrevogável. Tem certeza? Perguntou Gleb. Isso mudará nossas vidas para sempre. Nina lembrou-se de como Kira se aninhava ao seu lado enquanto ela lia uma história, de como Timur, tímido, compartilhava seus sonhos de tornar-se arqueólogo, de como os dois brilhavam de felicidade apenas por tê-la por perto. E então compreendeu. O instinto materno não nasce do sangue, mas do afeto e do cuidado. Não serei a Milana para eles, disse, mas serei uma mãe de verdade. Vamos entrar com os papéis de adoção. No dia seguinte deram início ao processo. Sabiam que os desafios seriam muitos, investigações, entrevistas, audiências, mas Nina agora tinha uma certeza inabalável, lutaria por aquelas crianças que, em tão pouco tempo, haviam se tornado sua família. Gleb abraçou-a com força quando saíram do escritório de tutela. Sabes, a Milana aprovaria, disse ele em voz baixa. Ela sempre soube ver o melhor nas pessoas. E em ti ela veria. Nina assentiu, os olhos brilhando. Agora eu sei. Nunca imaginara que um dia estaria numa sala de tribunal. O prédio antigo, com seus tetos altos e bancos de madeira escura, respirava uma atmosfera solene e opressora ao mesmo tempo. As grades polidas, as cortinas pesadas nas janelas, os rostos sérios dos funcionários, tudo aquilo a fazia estremecer. 6 meses haviam passado desde que encontrara o caderno de Igor. 6 meses que transformaram sua vida além do reconhecimento. Stefania Grigorievna sobrevivera a uma cirurgia cardíaca de alto risco, desafiando todos os prognósticos médicos. Enquanto isso, Timur e Kira viviam temporariamente com Nina e Gleb, por determinação dos órgãos de proteção à criança. Mas Victor Seversky não desistira. Apresentará um pedido formal de guarda, alegando ser o parente de sangue mais próximo das crianças. E agora, naquele dia, tudo seria decidido. Os dedos de Nina apertavam a mão de Gleb com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ao lado, Stefania Grigorievna, ainda frágil após a doença, mantinha as costas eretas e a cabeça erguida com a mesma dignidade de sempre. As crianças aguardavam no corredor, sob os cuidados de um funcionário do tribunal. Só seriam chamadas se seus depoimentos fossem necessários. Não fiques tão nervosa, sussurrou Gleb. Vai dar tudo certo. Temos todos os documentos, provamos que oferecemos condições para eles. E a Helena Nikolaevna prometeu nos apoiar. Nina apenas acenou com a cabeça, sem confiar na própria voz. Aqueles meses a haviam ligado a Timur e Kira de um jeito que ela nunca imaginara possível. Eles já faziam parte de seu coração. A ideia de perdê-los para Victor era insuportável. Do outro lado do corredor, Victor Seversky sentava-se com um sorriso arrogante nos lábios, acompanhado por um advogado impecavelmente vestido. Quando seus olhares se cruzaram, Victor ergueu uma sobrancelha em saudação irônica. A juíza, uma mulher de meia-idade com um rosto cansado mas atento, abriu a sessão. Os procedimentos padrão começaram, apresentação das partes, exposição do caso. O advogado de Victor falou primeiro, enfatizando a importância dos laços de sangue, o direito preferencial dos parentes e a capacidade financeira de seu cliente. Meu cliente pode oferecer às crianças um padrão de vida digno, educação nas melhores instituições e assistência médica completa, declarou. Além disso, ele é o tio-avô das crianças, seu único parente vivo pelo lado paterno. Então foi a vez do advogado de Nina e Gleb, um homem calmo e experiente, indicado por Helena Krautsova. Excelência, começou ele, pedimos que este caso não seja julgado por formalidades, mas pelo princípio do melhor interesse das crianças. A família Romanov cuida de Timur e Kira há 6 meses. Nesse tempo formou-se entre eles um vínculo emocional sólido. Metódico, ele apresentou provas, relatórios da escola e da creche, laudos psicológicos atestando o bem-estar emocional das crianças, fotos do quarto que prepararam para elas.
Mas o momento mais surpreendente veio com o depoimento de Helena Krautsova. Nina lembrava-se bem do primeiro encontro com a assistente social, quando Helena Nikolaevna havia sido dura ao dizer que não via nela potencial materno. Agora, porém, a mulher parecia diferente, mais confiante e mais serena. Em 6 meses de observação, testemunhei uma transformação notável, disse ela, dirigindo-se à juíza. Nina Romanova tornou-se uma mãe de verdade para essas crianças. Não por sangue, mas por espírito. Ela encontra uma linguagem comum com Timur, incentivando seu interesse por história e arqueologia. Ajudou Kira a superar traumas psicológicos. A menina deixou de ter medo do escuro e passou a se relacionar melhor com outras crianças. Helena fez uma pausa antes de continuar. O parentesco consanguíneo não garante amor. Vi muitos casos em que familiares biológicos não conseguiram oferecer às crianças nem condições materiais, nem apoio emocional. Neste caso, a família Romanov proporciona ambas as coisas. Victor ouvia, batendo os dedos no joelho, seu único sinal de irritação. Então foi a vez de Stefania Grigorievna. Ela se levantou, apoiando-se na bengala, mas sua voz soou firme. Conheço Nina e Gleb há 6 meses. Nesse tempo, convenci-me de que eles amam verdadeiramente meus netos. Timur e Kira se apegaram a eles. Depois da morte da minha neta, a mãe das crianças, eles demoraram a se abrir para alguém. Nina os ajudou a se sentir protegidos e amados novamente. Apoio totalmente o pedido de guarda deles. A juíza escutou com atenção e perguntou: a senhora não acha que seria melhor as crianças ficarem com um parente? Victor Seversky nunca se interessou por elas, respondeu a velha professora. Em 4 anos desde a morte de Milana, ele nunca as visitou, nunca ligou, nunca sequer mandou um cartão de aniversário. Seu interesse repentino coincidiu com minha doença e a questão do futuro das crianças. Nesse momento, o advogado de Nina pediu para juntar novos documentos ao processo. Excelência, temos informações de que Victor Seversky possui dívidas significativas com credores. Aqui estão extratos bancários e cópias de ações judiciais por cobrança de débitos. O rosto de Victor se contorceu de raiva. Isso é calúnia. Que relação minhas finanças têm com a guarda? A juíza olhou para ele com severidade. Tem-se há motivos para acreditar que seu interesse pela guarda é movido por questões materiais. Segundo os documentos, o senhor iniciou o processo de guarda logo após descobrir que as crianças são donas de um apartamento no centro da cidade. Mera coincidência? Victor tentou recuperar a expressão confiante, mas não conseguiu disfarçar a irritação. Excelência, interveio o advogado de Nina, também solicitamos que sejam ouvidas as próprias crianças. Elas são maduras o suficiente para que suas vontades sejam consideradas. A juíza concordou com o aceno e ordenou que Timur e Kira fossem chamados. Eles entraram de mãos dadas, Timur, sério e composto, Kira, assustada, mas determinada. Ao ver Nina e Gleb, seu rosto se iluminou, e ela acenou para eles com entusiasmo. A juíza sorriu com gentileza e convidou as crianças a se aproximarem. Não tenham medo, disse ela. Preciso apenas fazer algumas perguntas. Timur, com quem você gostaria de morar? O menino endireitou-se e respondeu sem hesitar. Com a tia Nina e o tio Gleb. E com a Kira e a vovó. E por que não com o tio Victor? Ele é seu parente. Timur fez uma careta. Ele é estranho para nós. A tia Nina e o tio Gleb são nossa família. A tia Nina me ajuda com as lições e conta sobre civilizações antigas. O tio Gleb me ensina a tocar piano, como a mamãe fazia. A juíza virou-se para Kira. E você, Kira, com quem gostaria de viver? A menina olhou para Nina, como se buscasse coragem. Nina sorriu encorajadoramente e Kira respondeu baixinho, mas com clareza, com a tia Nina. Ela faz minhas tranças e não briga quando eu quebro xícaras. Um riso suave percorreu a sala. Até a juíza sorriu. Isso é importante, claro. Kira, ganhando confiança, acrescentou. E a tia Nina tem o ruivo. Ele é meu amigo. Então, lançou um olhar zangado para Victor. O tio Vitya disse que não gosta de gatos. Depois que as crianças foram levadas de volta ao corredor, a juíza retirou-se para deliberar. Os minutos de espera pareciam uma eternidade. Nina não conseguia ficar parada. Levantava-se, saía para o corredor, voltava, tornava a sair. Gleb mantinha uma aparência calma, mas ela notava o leve tremor em seus dedos. Até que finalmente a juíza retornou e anunciou a decisão. O tribunal decide acolher o pedido de Nina Sergeyevna Romanova e Gleb Andreevich Romanov, nomeando os tutores legais dos menores Timur Fyodorovich Seversky e Kira Fyodorovna Severskaya, com perspectiva de adoção futura. O pedido de Viktor Arkadievich Seversky é indeferido.
Victor levantou-se bruscamente, sem esperar o fim do procedimento, e abandonou a sala. Seu advogado seguiu às pressas, murmurando algo sobre recurso. Mas Nina já não ouvia mais nada. Abraçou Gleb com força, os olhos cheios de lágrimas de alívio. Eles haviam conseguido. Haviam preservado a família. 6 meses se passaram desde aquele dia decisivo. A vida, aos poucos, encontrava um novo ritmo. Stefania Grigorievna, contrariando as previsões médicas, recuperava-se rapidamente da cirurgia. Recusou-se a morar com eles, preferindo sua independência, mas aceitou um apartamento no prédio ao lado. Perto, mas não demais, brincava. Agora, a avó aparecia todos os dias, ajudando com as crianças quando Nina estava no trabalho. Nina voltou à biblioteca, porém com jornada reduzida. Seu gabinete de arquivista, com sua desordem aconchegante de livros antigos e manuscritos, permanecia o mesmo, mas ela havia mudado. Os colegas notavam como se transformará. Os olhos brilhavam com uma luz nova, os gestos ganharam segurança. Até Lyudmila Arkadievna, que inicialmente duvidara de sua decisão, agora falava com orgulho da funcionária que criava 2 crianças e se saía tão bem. Gleb também não era mais o mesmo. Aquela sombra interior que carregava há anos desaparecera. Sorria mais, brincava mais, e em sua oficina surgiram novas ferramentas pequenas, infantis. Timur revelava um talento surpreendente para a música, e o pai de Gleb, um velho luthier, prometeu vir da aldeia para fazer ao neto, assim já o chamava, seu primeiro violino de verdade. Mudarão-se para um apartamento maior, com espaço para cada criança. Mas o verdadeiro tesouro era a ampla sala de estar, de teto alto, onde coubera o velho piano que Gleb restaurara especialmente para a família. À noite, o ambiente enchia-se de música, risadas e conversas, tudo aquilo que por tanto tempo faltara em suas vidas silenciosas. Em uma dessas noites, Nina sentava-se à mesa com Timur, ajudando-o com a lição de história. O Antigo Egito é uma das civilizações mais antigas, explicava. Imagine que alguns papiros que já segurei na biblioteca têm mais de 2000 anos. Os olhos do menino brilharam. Eu posso vê-los? Claro, na próxima vez que vier ao meu trabalho. Gleb, junto ao piano, ajustava o mecanismo. Ao lado, Kira impacientava-se, balançando de um pé para o outro. Quase pronto, princesa, disse ele. Mais um minutinho. Kira assentiu e correu até a estante, onde, entre enciclopédias e monografias históricas, agora havia livros infantis. Pegou um de capa colorida e sentou-se no sofá ao lado de Stefania Grigorievna, que trançava algo fofo e vermelho vivo com suas agulhas. O que é, vovó? Perguntou a menina, observando os fios entrelaçados. Um suéter para você, respondeu a idosa. O inverno está chegando, precisa se agasalhar. Aos seus pés, Ruivo, agora mais gordo e peludo, abriu um olho, olhou para Kira e voltou a dormir. Pronto, anunciou Gleb, fechando a tampa do piano. Venha, vou ensinar uma melodia nova. Kira correu, e Gleb acomodou-a ao seu lado no banco. Seus dedos deslizaram pelas teclas, tirando uma música simples, porém bela. Isso é o Minueto de Bach, explicou. Uma peça muito famosa. Quer tentar? Kira assentiu, e seus dedinhos tocaram as teclas com cautela, repetindo os movimentos de Gleb. Os sons saíam desajeitados, mas reconhecíveis. Muito bem, elogiou ele. Para a primeira vez está ótimo. A menina sorriu orgulhosa e continuou tocando, agora com mais confiança. Nina afastou-se do caderno de Timur e observou a cena. Gleb e Kira ao piano, Stefania com sua tricô ruivo enroscado, Timur desenhando pirâmides no caderno. Sua família, estranha, inesperada, mas tão real. De repente Kira errou uma nota, franziu a testa e perguntou sem virar-se. Mãe, quando vamos ao parque alimentar os patos? Você prometeu no fim de semana. Silêncio. Kira, percebendo o que dissera, congelou e olhou para Nina, assustada. Ah, eu queria dizer... Tia Nina gaguejou envergonhada. Desculpa. Nina levantou-se e ajoelhou-se ao lado da menina. Está tudo certo, pequena, disse suavemente abraçando-a. Absolutamente certo. Kira suspirou aliviada e aninhou-se em Nina. Gleb as observava, os olhos úmidos. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Nina e Gleb saíram à varanda. O ar fresco de outono lembrava aquele dia em que tudo começara, a descoberta na gaveta de outro balcão, em outra vida. Quero fazer uma coisa, disse Gleb, tirando do bolso o velho caderno gasto. Acho que não precisamos mais dele. Nina assentiu. Em sua família não havia mais segredos, nem coisas não ditas. Gleb acendeu um fósforo e ateou fogo a uma ponta do caderno. As chamas consumiram lentamente as páginas, transformando o passado em cinzas. Eles permaneceram abraçados, observando os últimos papéis queimarem.
Nina pensava em como a vida era caprichosa. Sempre sonhara com filhos, com uma família de verdade, e receberá isso, não do jeito que imaginara, mas através de dor e provações. Talvez por isso a felicidade parecesse tão completa, tão autêntica. Em que está pensando? Perguntou Gleb, quando do caderno restou apenas um punhado de cinzas. Que às vezes as perdas abrem caminho para os reencontros, respondeu Nina. E que família verdadeira não é aquela em que nascemos, mas aquela que nos ama. Gleb beijou-lhe a têmpora e sussurrou. Sabe, tenho certeza de que Milana está olhando para nós agora e aprovando. Ela sempre quis para as crianças um lar assim, cheio de amor. Nina assentiu. Estranhamente, não sentia ciúme da memória daquela mulher. Ao contrário, era grata, pelos filhos maravilhosos, por ter ensinado Gleb a valorizar o amor verdadeiro. Vamos entrar, disse ela. Amanhã temos que acordar cedo. Prometera a Kira fazer um bolo para a festa da escola. Entraram no apartamento, deixando as cinzas do passado se dissiparem na noite. À frente havia o futuro, não sem nuvens, é claro, com desafios e problemas, mas seu futuro. O futuro de uma família nascida não do sangue, mas da escolha. A escolha mais importante de suas vidas.